A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Ufa, o Brasil ganhou do Japão. Não é novidade nenhuma. O fato a observar, e você já sabe, está cansado de saber, é que desaparecem nesse momento as divergências políticas. A voz é uma só. As pessoas se unem, todo mundo vira patriota. Essa é uma característica especial. Aqueles que vivem criticando o país como a sua morada acabam enaltecendo as qualidades do Brasil. Todo mundo vira brasileiro de bandeirinha na mão, vestem a roupa da seleção como se estivesse vestindo a pátria. E, realmente, o futebol é a pátria de chuteiras. Foi esse o espetáculo nervoso que assistimos ontem na difícil vitória do Brasil contra o Japão. E tivemos outro jogo glorioso, que foi a vitória do Paraguai sobre a Alemanha, nos pênaltis, depois da prorrogação. E ainda uma vitória do Marrocos sobre a Holanda, também nos pênaltis. São países menores no futebol, né, menos prestigiados e muito mais pobres, né, sob o aspecto futebolístico, né, com o mercado futebolístico pobre, derrotando grandes potências. Eu não sei qual o significado disso, mas campeonato do mundo tem até um pedaço de loteria, né? É uma partida só que decide a permanência ou não do time durante a competição. No caso de ontem, o Japão. Há jogos, se você fizer 100 jogos, o time A ganharia 99 e perde exatamente aquele durante a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é assim, as regras são essas, mas acaba não mostrando a melhor equipe. É um dia aziago para uma equipe e um dia extremamente positivo para outra equipe, acontece uma vitória. E agora surgem as previsões, mas fica muito difícil prever tal equilíbrio dos times, qual será o vencedor. As emissoras de TV continuam disputando, ao contrário do que acontecia em outras Copas. A Globo não tem mais o monopólio das transmissões, então o SBT faz todos os esforços, traz Galvão Bueno, que é uma grande atração, tem alcançado, não tem audiência da Globo, mas tirou uma grande parte da audiência da Globo, aqueles que estavam há anos e anos acostumados às narrações de Galvão Bueno. Aliás, há uma declaração dele no jornal dizendo que essa é a última Copa que ele transmitirá. Ele continuará na TV fazendo programas, entrevistas, etc., mas ele, aos 75 anos, se considera velho para a transmissão de partidas da Copa. Eu acho que ele estará na próxima Copa, sim senhor, sim senhora. Tem uma observação na Folha de São Paulo sobre a TV Cazé. A TV Cazé marcou um sucesso ao fazer uma transmissão
dizem dirigida aos jovens, mais descontraída, com humor, e a Globo percebeu e tenta fazer o mesmo, só que, segundo a cronista da Folha, isso sugere ao leitor uma imitação. Então, o que aparece muito bem na TV Cazé, as mesmas colocações, o mesmo tipo de piadas e de descontração soam mal, soam falso na Globo, né, que está correndo atrás do prejuízo, tentando reconquistar telespectadores que se foram para o SBT e para a TV Cazé. Deixa eu dar os resultados dos jogos. Brasil 2, Japão 1, você está cansado de saber. Alemanha 1, Paraguai 1, resultado do jogo, e aí, nos pênaltis, o Paraguai derrota a grande Alemanha. E a Holanda e Marrocos também empataram em 1-1. Nos pênaltis, o Marrocos derrotou a poderosa Holanda. Hoje, jogos de hoje, Costa do Marfim e Noruega. Esse jogo decide qual será o adversário do Brasil no próximo domingo. Um dos dois vai para casa, Costa do Marfim versus Noruega. Teremos ainda França e Suécia e México e Equador. Lembrando que o Equador ganhou também da Alemanha, realizou um milagre do futebol, porque teoricamente a Alemanha tem um time muito superior ao Equador, mas o Equador e o Marrocos justificam a subida no futebol de países que eram considerados menores do chamado esporte bretão. Bom, a vida continua, né? Deu essa interrompida ontem, as ruas se transformaram, de São Paulo pelo menos, num deserto durante o jogo, e um pouco antes do jogo houve congestionamentos monumentais de quem tentava chegar em casa para alcançar o espetáculo. Bem, vamos começar com o Globo hoje. Globo, no finzinho, no sufoco, na camisa, lá vai o Brasil. A estrela de Ancelotti, o alívio e o futuro. Visões da seleção pelos colunistas do Globo. Duelo entre uma estrela e um prodígio definirá o próximo rival. Está aqui o goleiro do Paraguai pegando um pênalti. Goleiro bom, tem 1,95 m. Paraguai derruba a Alemanha e, na pior hipótese, seguiremos como o único penta. Está aqui o Brasil festejando o gol em cima da hora, nos segundos finais da partida. Bom, vamos ao noticiário de hoje. Não é um grande noticiário, mas tem muita coisa para a gente ver. Lula amplia bondades antes do prazo eleitoral. Governo lança novo desenrola e crédito para estudantes e libera garantia do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço às vésperas de a lei impor restrições. Você vê que não tem medida, né? Para tentar ganhar a eleição, o Lula está lançando mão de todos os recursos possíveis e impossíveis, recursos moralmente condenáveis pelo gasto exagerado de um país que tem uma pobreza muito grande e que necessita de verbas
para obras de interesse social. Quando eu falo interesse social, eu estou falando de educação, em saúde, etc, etc. Estou falando em ajuda. Né? Então, é dinheiro que vai para propaganda, dinheiro que vai para programas que não estão pedindo ajuda, não estão pedindo verbas. Lula amplia bondades, entre aspas, antes do prazo eleitoral. E também, daqui a pouco você vai ver, a Folha deu na sua manchete, ele ampliou, está aqui, ó, ele ampliou o dinheiro da propaganda do governo. Está aqui, ó. Lula autoriza 520 milhões para propaganda às vésperas da eleição. Não quer nem saber. Isso vai criando uma situação insustentável sob o aspecto fiscal, né, que redunda em inflação. Né? Não querem nem saber, vão tocando, o negócio é ganhar a eleição de qualquer jeito. Em 2027, as coisas chegam num momento que vão ter que ser resolvidas. Senão, é o caos, né? É o caos total. Você não vai ter dinheiro para resolver, para pagar o funcionalismo. Então, o que estão empurrando com a barriga? Ninguém quer saber como vai ser 2027. Então, a necessidade é de um ajuste fiscal, um corte em verbas do governo, né? Tratar com seriedade a questão fiscal, gastar menos. Né? Agora o governo Lula está gastando o que pode e o que não pode. Quem viu o PT lá no comecinho, pregando austeridade, etc, etc, lembra, agora vê o PT pródigo em gastos. Lula autoriza 520 milhões para propaganda. Despesa liberada é mais que o dobro do gasto do governo Bolsonaro em 2022. O governo Lula reservou 520 milhões para gastos com propaganda de janeiro a junho, antes da restrição do calendário eleitoral. O valor supera os 213,5 milhões gastos no mesmo período pela gestão Jair Bolsonaro em 2022. A lei eleitoral determina a suspensão da publicidade institucional a partir de julho. Ficam autorizadas campanhas consideradas de necessidade pública. A legislação também impõe limites de verba a serem empenhadas até junho. O levantamento da Folha considera valores para ação orçamentária, comunicação institucional, que inclui peças de propaganda sobre o governo. Foi contabilizado o montante empenhado, ou seja, a fatia do orçamento reservada. A campanha com o slogan Conectando Entregas e Futuro é de maior valor, 150 milhões. Em nota, a gestão Lula disse seguir os limites da lei e que comparações com outros governos devem considerar o contexto de cada ano. Considerando o contexto de cada ano, gastar mais eu não sei se é o melhor da regra, né, de como deve funcionar um governo. Na Venezuela, catástrofe, né? A catástrofe vai aparecendo aos poucos, sob os destroços, os cadáveres, né, as vítimas e a desesperança em encontrar pessoas vivas.
Em Lagoaíra, uma das cidades mais atingidas pelos terremotos, corpos retirados dos escombros são expostos sob o sol de 30 graus, relata a enviada Maiara Paixão. Famílias buscam parentes entre os cadáveres enfileirados. Nossa, que horror, que horror, que horror. Vamos ver o Estadão. Brilho ao apagar das luzes. Olha aí, Plano Safra terá mais recursos, mas abaixo do pedido pelo agro. Compensação seguro agrícola, baixou. Tiraram do seguro agrícola, meteram no Plano Safra. Estão tentando alisar, né, lubrificar a alma dos agricultores que têm uma pinimba e vice-versa com o governo Lula. Valor. Fim da cota chinesa faz frigorífico reduzir produção e conceder férias. Quer ver? Com o iminente esgotamento de 1,1 milhão de toneladas sujeitas à tarifa de 12%, o excedente pagará sobretaxa de 55%, elevando o imposto a 67%. Vou ler o comecinho aqui. Frigoríficos brasileiros se preparam para dar férias coletivas a funcionários de algumas de suas unidades a partir de julho, diante do iminente esgotamento da cota anual de 1.100.000 toneladas de carne bovina destinada à China. Pelo sistema adotado neste ano, os embarques dentro desse limite seguem sujeitos à tarifa regular de 12%, mas o volume excedente passa a pagar sobretaxa de 55%, elevando o imposto a 67%, o que inviabiliza as exportações. O começo é férias, depois o que vem não se sabe. Olha aí o governo pré-eleitoral, né? Prestando as suas homenagens aos eleitores. Desenrola para adimplentes não anima bancos. O que é o desenrola para adimplentes? O primeiro desenrola é para quem estava inadimplente, tinha dívidas e não conseguia pagar. Agora, o governo resolveu inverter, está dando crédito, está dando empréstimo a quem é bom pagador. Adimplente é quem está em dia com seus pagamentos. Aí o bom pagador, como prêmio, né, recebe do governo bonzinho crédito, está aqui. Mas os bancos têm algum problema aqui. O governo anunciou nova rodada do programa Desenrola, agora voltado para trabalhadores informais que estejam adimplentes com pagamentos de empréstimos atrasados em até 90 dias. Os bancos não se animaram, pois avaliam que o teto de juros estabelecido de 1,99% faz com que a operação seja interessante para pequenos nichos de clientes de baixa renda. A Febraban disse que a adesão deve ser limitada. A Associação Brasileira de Bancos, que representa instituições de médio porte, prevê alcance moderado do programa, sendo elegíveis dívidas de crédito pessoal não consignado, com menos de 4 parcelas já pagas, em dia ou com máximo de 90 dias de atraso e saldo igual ao ou inferior
a R$ 15.000. Tem um monte de restrições, claro que tem gente que cabe dentro dessas exigências e vamos lá tentando conseguir voto. Se conseguir um voto, esse pessoal está feliz. Tem uma notícia triste, a morte de Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho. Os jornais estão publicando, ele foi presidente da Fiesp. Morre aos 87 anos, Luiz Eulálio, presidente emérito da Fiesp. Está aqui o texto na Folha de São Paulo. Morreu nesta segunda-feira Luiz Eulálio Bueno Vidigal Filho, empresário e advogado que se projetou na década de 80 por presidir a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Ele tinha 87 anos e faleceu por complicações de insuficiência renal. Em nota, a Fiesp descreveu o advogado como uma das lideranças mais determinadas e visionárias da história da indústria brasileira. O nome do icônico edifício, sede da entidade na Avenida Paulista, é uma homenagem a Luiz Eulálio. Nascido em 26 de março de 1939, Luiz Eulálio se formou em Direito na USP em 63 e fez pós-graduação em Administração pela Universidade de Illinois 2 anos depois. Além de sócio do escritório de Bueno Vidigal e Rio Branco Advogados, ele presidiu a Cobrasma, antiga empresa do setor ferroviário, e a Fornasa, que atua na produção de tubos de aço. Essa foi a notícia da morte do já saudoso Luiz Eulálio de Bueno Vidigal. A Mônica Bergamo traz sob o título de Corrida Eleitoral algumas notícias da eleição. O presidente Lula oscilou 5 pontos para baixo no Nordeste no mês de junho, aponta a pesquisa BTG Nexus, divulgada ontem. O petista tinha 66% das intenções de votos na região na simulação do segundo turno feita na pesquisa anterior, realizada de 12 a 14 de junho. Flávio Bolsonaro tinha 28%. Isso é Nordeste, hein? Agora, Lula registrou 61% das intenções de votos entre os eleitores nordestinos contra 30% do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio subiu no Nordeste e o Lula caiu, mas ainda a diferença a favor do Lula é significativa. A pesquisa divulgada na quinta ouviu 2.009 eleitores por telefone entre os dias 26 e 28 de junho, uma semana depois da operação da PF, que atingiu o então líder do governo Jacques Wagner, investigado por envolvimento com um dos sócios de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Wagner é uma das mais importantes lideranças nordestinas do PT. Ele já foi governador da Bahia, onde seu grupo mantém o domínio político há décadas e hoje é senador pelo Estado. E vai por aí adiante mostrando que a situação de Wagner, e o governo já sabia disso, tanto que se apressou em tirar Wagner, que essa questão acabou atingindo a candidatura Lula. Deixa eu pegar a Gazeta do Povo, que é um jornal mais conservador e bom jornal
de Curitiba. Caso Master ameaça mandato de Hugo Mota, mas rede de proteção pode impedir cassação. Você já imaginou? O Hugo Mota aparece como candidato a ser cassado. Vamos ver o texto aqui. Está aqui o Hugo Mota com o Lula. A associação do nome de Hugo Mota, republicanos da Paraíba, com o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero, pode dar margem para a cassação do presidente da Câmara dos Deputados, especialmente com o possível aprofundamento das investigações da Polícia Federal. Mas as revelações até o momento ainda não produziram o movimento político necessário para ameaçar de forma concreta o comando do deputado paraibano. A comparação com o ex-deputado Eduardo Cunha, do Republicanos de Minas Gerais, cassado por quebra de decoro parlamentar em 2016, é inevitável nos corredores da casa em Brasília. Ele foi acusado de mentir à Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras quando disse que não tinha contas no exterior, o que acabou desmentido por autoridades da Suíça. Mas os analistas políticos são unânimes. O cenário hoje é outro e o tempo joga a favor de Mota. Está aí a colocação da Gazeta do Povo. Guinada à direita e resposta ao terremoto na Venezuela desafiam protagonismo de Lula no Mercosul. Projeto de divórcio pós-morte promete proteger as mulheres, mas pode ter efeito contrário. Você conhece esse tal divórcio pós-morte? Eu não sabia disso, não. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou um projeto de lei que permite a continuidade do processo de divórcio ou de solução de união estável, mesmo após a morte de um dos cônjuges. Entre os argumentos apresentados em defesa da proposta está de que a medida pode proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Claro que a questão é patrimonial. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Tem uma análise aqui, um artigo, não vai dar tempo de a gente ver, A Fé Católica Discreta de Carlo Ancelotti. Tem uma reportagem aqui na Folha que tem cada palavrão que me assustou. Mulher vota muito mal, diz aliado de Eduardo ao atacar Michele Bolsonaro. Paulo Figueiredo diz que questão é estatística e que quem ficar descontente pode arrancar os pentelhos das calcinhas. Eu não vou ler a matéria, porque é muito pior do que isso que eu já disse. Eu me recuso a ler. Quem quiser que leia a matéria, tem aí coisas realmente que eu prefiro dizer, olha, se referiu a fulano, aos palavrões, não precisa repetir os palavrões. Realmente eu não gostei. Não é que eu sou moralista, não. O jornal faz o que quiser, é verdade. Agora, eu prefiro um pouco de contenção. Tem algumas coisas que são induzíveis e você não precisa expor com tanta clareza. Tem aí um palavreado realmente que não é do meu agrado no uso diário. Às vezes a gente pode até pensar, mas falar é outra coisa, escrever é pior ainda. Estamos chegando ao fim
ao fim do programa. Suzana da Cunha, quem tomou café conosco, claro. Suzana da Cunha, Josiel Calazans, Maria Angelina, Marcos Ivan, Valquíria Tomás, Marcelo Miranda, Rosângela Tebaldi, Winson Cabral, Rogério Correia, Stefânia Zarota, Antônio Iris e Elson Moreira, além de Ricardo Castelo, de Blumenau, José Dias, de Lebon Regis, Santa Catarina, Oswaldiro Dalo, de Salto do Lontra, Minas Gerais, e Magno Garcia, de Nova Friburgo. Muito obrigado por sua audiência. Amanhã estaremos juntos novamente. Domingo vamos torcer pela vitória do Brasil. Não vai ser um jogo fácil. Ou contra a Noruega, ou contra... que é Noruega e Suécia. Me deu um branco aqui. De Noruega e Costa do Marfim. O Costa do Marfim, imagine, esquecer disso, de alguma coisa da Copa do Mundo, é imperdoável. Você me perdoe. Tenha um bom dia.